Boa noite para todo mundo. Meu nome é Matheus, eu sou mineiro, sou aqui de Minas Gerais, sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de História aqui e no programa de pós-graduação em História aqui também na nossa universidade. Eu tomei conhecimento do grupo a partir do Tiago lá da BC2, que trabalha com essa coordenação, esses grupos da BC2, já acho que um ano, 2 anos já. E eu e o Thiago, nós somos amigos de longa data. E o Thiago sabe que eu sou professor de história e tudo. Quando teve a iniciativa de criar o grupo aí, ele me mandou uma mensagem e perguntou se eu queria participar e tal. Eu achei muito interessante a iniciativa e eu inicio aqui parabenizando o pessoal da coordenação, né, o Jonas, já tive a oportunidade de conhecer mais. Hoje aí, estou conhecendo quem está coordenando aí hoje, acho que é o Leonardo e o Ismael. Né? E bem, eu estou hoje eu vou dizer, com a ingrata tarefa de apresentar o texto do Mark Bloch. Quando o Jonas me chamou, Matheus, a gente pensou no seu nome para uma apresentação no próximo ciclo do nosso grupo. Vou colocar, tá aqui a lista dos textos, tal, põe o seu nome aí no texto que você quer. E ele mandou isso num dia à tarde. Eu sou meio enrolado, sim, eu vejo o WhatsApp poucas vezes, às vezes eu olho e não respondo. Tudo. Sei que quando eu fui mandar a resposta para ele, já tinha passado uns dias, coloquei o meu nome agora, eu não vou lembrar no livro de quem que era, mas eu acho que era do Edward Carr, que é um outro texto que eu gosto muito. Mas aí quando eu coloquei, o Jonatas já falou para mim, só, Matheus, o pessoal respondeu muito rápido, esse texto já está preenchido, o que tem agora é o Mark Bloch e eu tinha pego, mas se você quiser eu te passo o Mark Bloch sem problemas. Obrigado. E aí, aqui estou eu para apresentar o Mark Bloch. Mark Bloch, acredito que no mínimo 80%, 85% de todas as graduações em História, nas suas disciplinas de introdução aos estudos históricos, ou mesmo nas disciplinas de teoria e metodologia, usam o texto do Mark Bloch. Então, é um texto muito conhecido, bastante utilizado. Um tempo atrás, não sei se hoje, mas quando estavam programando assim o semestre, ele era o livro número 1 de história, lá naqueles rankings lá do Amazon lá. Então, é um texto bastante lido. E por conta disso, eu vou me furtar um pouco daquela apresentação muito protocolar. Eu vou tentar, ao máximo, assim, trazer uma apresentação bem anedótica, com impressões minhas de releitura do livro, apresentando, né, a partir dessas anedotas que vêm de reimpressões que eu tive com o livro, incorporar, né, o que ele nos diz, o que ele diz acerca do método da história, né, da ciência histórica, para nós, historiadores cristãos. Né? Então, diferente, talvez, de uma aula que eu prepararia para o curso de Introdução aos Estudos Históricos, que, por sinal, é uma disciplina que eu nunca dei, provavelmente nunca vou dar, não é a minha cadeira aqui na universidade, mas se caso eu fosse dar, essa aqui vai ser uma aula bem diferente do que eu daria lá, porque eu estou falando para vocês, estou falando para esse público, né, um público de historiadores cristãos, né, e como que o que ele diz, né, o que ele define, os contornos que ele apresenta
para a ciência histórica, né, tem a nos ensinar, né, na nossa prática enquanto historiadores, né? E aí, por conta disso, vários dos exemplos que eu vou trazer, eu pretendo encaixá-los no que eu acredito ser a nossa realidade, os nossos desafios, enquanto historiadores, professores que professam a fé cristã. Mas claro que isso tudo sem perder, né, perder de vista a estrutura reflexiva argumentativa do texto do Mark Bloch, né? Qual seja o que eu coloquei aqui, né? Dando enfoque aos capítulos que disponibilizaram lá para a gente. São os capítulos, se não me engano, os capítulos 3 e 4, né? O capítulo A Crítica e o capítulo A Análise Histórica. A forma e o conteúdo da ciência histórica, né, que ele passa, indo ao método crítico, os testemunhos involuntários, para fechar, né, o capítulo 3 com a arte da sensibilidade, né, o capítulo 3 e o 4. Né. Então, esses serão os delineamentos que eu darei aqui. Peço desculpas, outros colegas que me precederam aqui nas apresentações estavam sempre utilizando do recurso do PowerPoint. Eu não tenho esse costume. Eu sou um professor mais do GIS, né? Quadro, GIS, vou ali, escrevo. Tenho me adaptado ao PowerPoint por conta do nosso contexto atual, mas aqui pela informalidade que eu pretendo e quero muito debater com vocês, quero ouvir das impressões que vocês têm também sobre o texto do Mark Bloch, né, eu acabei não preparando essa apresentação. E muito por conta de tempo também. Né? Muitos aqui dão aula já e sabem que preparar uma aula não é fácil. Se você for ainda gastar um tempo preparando toda aquela arte do PowerPoint, quando você não é um expert no assunto, você perde tempo de leitura, de preparação, de reflexão com algo que não é propriamente dito do seu métier. Isso é o que acontece muitas vezes comigo. Então, muitas vezes eu deixo o PowerPoint de lado para poder me dedicar mais à leitura, à reflexão, à proposição de questões e discussão. Né? Bom, e aí, eu sou mineiro, viu, gente? E acho que não são só os mineiros, assim, mas eu adoro um caos, eu adoro uma anedota, uma historinha. E eu vou começar com uma. Anos atrás, estava na casa de um amigo que é policial, delegado. E aí ele, a gente tinha conversado, né, estava lá na casa dele lá, tinha pedido uma pizza, uma coisa assim. E aí, o meu filho, muito pequeno ainda, estava dormindo no mesmo quarto que a gente estava lá de férias com esse amigo. E vez ou outra, ele acordava de madrugada, um bebê de colo ainda, para ele não acordar a minha filha mais velha, que também estava dormindo no mesmo quarto, estávamos todos ali no mesmo quarto, eu, minha esposa, os dois filhos, eu saía do quarto e ia para a área comum da casa. E nenhum desses dias, lá na área comum da casa, lá, eu encontrei o meu amigo acordado, né, atendendo um celular assim, respondendo uma mensagem, uma coisa ali, pegando a chave do carro e saindo. Eu perguntei para ele, ele falou assim, não, me ligaram na delegacia, o plantão é o meu, eu tenho que ir lá para resolver isso que apareceu lá. Isso devia ser, sei lá, umas 2h30 da manhã. No outro dia de manhã, quando eu acordei de novo, ele já estava em casa e tudo, eu perguntei para ele o que era, curioso que sou. Aí ele foi e contou que era um caso lá, uma prisão em flagrante, um crime lá, e aí ele, como o delegado de plantão, ele tinha que ir para fazer lá o trabalho de primeiro interrogatório, né? Tem um nome específico lá, agora eu me esqueci o que é, mas essas perguntas, né, que o delegado, né, o trabalho policial ali, o primeiro trabalho ostensivo da polícia ali para iniciar as investigações. E aí eu perguntei para ele, né, como é que era e tudo, ele foi e contou.
Aí ele falou assim, mas a gente não conseguiu muita coisa, porque a pessoa que prendeu lá, a gente sabe que isso é um crime que é um crime de quadrilha, que cometem juntos e tudo, mas ela não falou muita coisa e a gente não avançou muito. Então eu preenchi lá os formulários lá e entregamos no departamento de polícia, vai no departamento de prisão lá e vai passar a noite na prisão, o juiz depois vai avaliar lá, porque era réu primário. E aí ele percebeu, né, aquilo, né, aquele exemplo que o Mark Bloch, porque eu estou trazendo essa anedota, né, que é o que o Mark Bloch inicia lá o texto que a gente leu para hoje, né? Ele escreve, né, assim como o mais ingênuo dos policiais, né, nós também devemos estar alertados por não aceitar cegamente todo o testemunho histórico, né? E aí, a partir disso, né, e acho que foi muito feliz pela coordenação quando escolheu esses dois capítulos da obra concatenados na sua apresentação, na nossa discussão e reflexão aqui, porque a partir desse postulado, né, que é um postulado que não é nada disparatado, outro termo que ele usa ao longo da sua exposição, né, que ele vem construindo, né, as feições do que ele chama do método crítico na ciência histórica. Né? E tudo isso ele faz, né, a partir do capítulo 3, e aqui eu trago essa exposição que eventualmente há pessoas aqui que não conhecem o livro, que não leram os capítulos 1 e 2, ou mesmo as boas apresentações, a boa apresentação, pelo menos a versão que eu tenho, não sei se é essa versão que foi disponibilizada, mas essa versão aqui da Jorge Zahar, que eu acho que é ali, final dos anos... Não, de 2001, não. Eu ia falar final dos anos 90, de 2001, ou mesmo o prefácio do Legoff. Né? Beleza, Leonardo. E, bom, mas aí ele faz isso, ele começa, né? Ele traz isso a partir do capítulo 3, passando, né, antes, o que é a natureza da disciplina, a disciplina histórica, né? Que ela é o homem mais o tempo. Tem aquela frase célebre, né? O que é a história? É a ciência dos homens no tempo. Aí tem lá uma citação muito longa, que você pega essa citação, coloca ela em aspas e joga no Google e põe um PDF do lado, assim, vai aparecer, no mínimo 100 artigos, outros sites, blogs, o que seja. Eu fiz uma pesquisa rápida naquela plataforma indexada no Web of Science. E nos anos de 2019 e 2020, isso assim, eu nem fiz uma pesquisa muito apurada, não, mas 22 artigos citaram essa obra do Mark Bloch. Se você for indo assim, então é uma obra extremamente citada, muito por conta dessa frase, aqueles artigos que vêm a necessidade de, na sua introdução, categorizar qual é a sua disciplina que estão trazendo ali. Então acaba que, pela simplicidade do seu postulado, né, ele ganhou toda essa projeção, que hoje no mundo digital é uma projeção extremamente mensurável. Né? Pesquisas rápidas, como é o que eu fiz, mostram, né, toda a amplitude do alcance, né, dessa citação dele. Né? Mas aí ele fala que é o homem mais o tempo, por quê? Porque o objeto da história é diferente de unicamente uma ciência do humano. Né? E aí ele insere a categoria duração. Né? E ele vem que o historiador, né, ele respira o tempo. E eu peço licença lá na página 55, né, ele escreve assim: de certo, dificilmente imagina-se que uma ciência, qualquer que seja, possa abstrair do tempo. Entretanto, para muitas delas, dentre elas, que, por convenção, o desintegram em fragmentos artificialmente homogêneos, ele representa apenas uma medida, realidade concreta e viva, submetida à irreversibilidade do seu impulso. O tempo da história, ao contrário,
é o próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como lugar de sua inteligibilidade. Então, ele coloca, né, o tempo, a categoria tempo, a duração, né, como o oxigênio do historiador. E aí o nosso método, né, ele vai, né, como a história, né, fazer uma analogia aqui, como esse organismo vivo, né, impulsante processos metabólicos. Né? Então, a partir do momento que você, né, nesse ato de inspirar e expirar, né, você acompanha, né, todo o processo metabólico até a última e menor molécula chegar àquele mais distante alvéolo. Né? E aí é dessa observação que tem o tempo, a categoria, a duração como seu oxigênio, é que surgem, né, categorias que são secundárias ao trabalho do historiador. Categorias secundárias às suas épocas, às sociedades, os nomes que vocês dão às sociedades, capitalismo, feudalismo, proto-industrialização. Né? Tudo isso tudo isso deriva, né, daquilo que vem primeiro, que é essa observação da duração, né, tendo como esse plasma, né, em que se engastam, né, termo que ele usa. E essa categorização, essa delimitação dele, da categoria tempo, como alicerce, ela é muito importante. Mas não podemos deixar de reconhecer aqui que ela é certamente muito historicizante, né? E todos os trabalhos, eu reconheço a importância deles, da filosofia da história, que tem avançado na crítica ao historicismo. Mas ainda assim, né, relendo o texto do Mark Bloch, né, para mim ficou muito claro, assim, eu gostei muito de voltar a esse texto. Há muitos anos não lia esse texto. Né? O Mark Bloch ele ainda é, né, um importante teórico que nos puxa de volta à categoria do tempo, ao tempo. Né? O historiador ele lida com o tempo. Né? Me lembro uns anos atrás, num processo de seleção, não lembro se era um projeto do mestrado ou doutorado aqui, na história, em que ficou aquela dúvida, né? Peraí, esse projeto se encaixa no que é o escopo do nosso programa ou não? Que era um projeto muito teórico e da teoria antropológica. E aí eu me lembro que uma professora falou assim, gente, eu acho que não. No mínimo, na nossa linha de pesquisa, não. Talvez a gente possa conversar com a outra linha de pesquisa. E um dos argumentos dela foi esse, faltava a categoria tempo no projeto. Era um projeto que trabalhava muito com conceito, né? A história dos conceitos hoje, perfeito, legal, mas a categoria tempo, a categoria duração, né? Ela está na base do trabalho artesanal de produção de conhecimento que o historiador leva adiante. Né? E essa categoria da duração, né, não ela em si mesmada, né, mas ela você partindo dela, né, como esse oxigênio que faz esse organismo pulsar, né, procurando compreender os significados de fatos, de atitudes, de comportamento, de pensamentos, né? E aí o Mark Bloch, né, ele de algum modo, isso explica muito do fenômeno que eu falei de citações que ele tem, né? Ele ainda é aquele porto, por conta disso, né? Ele ainda é aquele porto seguro de referências que alicerça o trabalho de reflexão e pesquisa. Né? E aí, para fechar, né, essa parte introdutória, lá na página 135, isso aí já está no capítulo 4, né, no capítulo da análise histórica, ele escreve assim, o historiador nunca sai do tempo, mas, por uma oscilação necessária que o debate sobre as origens já nos deu à vista, ele considera, ora,
as grandes ondas de fenômenos aparentados que atravessam longitudinalmente a duração, ora, o momento humano em que essas correntes se apartam no nó poderoso das consciências. E aí, bem, não é, como eu já vinha adiantando, não é só a categoria da duração por si mesma, né, mas os significados da duração. Né, e esses significados, em suas interdependências com fatos e pensamentos e as suas atitudes, né, circundantes. Isso, né, na base disso tudo está a construção daquilo que ele está chamando do método crítico e a história. Né? E por que a necessidade desse método crítico? Né? Por que o Mark Bloch está escrevendo um livro de apologia à história, apologia ao trabalho do historiador? Né? Segundo as palavras dele, não palavras dele, né? Para colocar abaixo, né, e aí que é a palavra dele, né, um ceticismo simplista, né, ou um pretenso bom senso. Né, e aí lá na página 90, parafraseando aqui, é como se ele dissesse, né, precisamos do método crítico para pôr de lado postulados disparatados e experiências precipitadamente generalizadas. Né. E aí aqui, quando eu reli isso aqui, semana passada para essa, experiências precipitadamente generalizadas. E aí isso me lembrou de quase que um experimento de vida de vida e relação que eu tive. Durante o meu doutorado, eu fiz o doutorado lá na UFMG. A UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fica na cidade de Belo Horizonte, capital aqui do estado de Minas. E Belo Horizonte, como a maioria das capitais brasileiras, sofre com o problema da violência. E por conta de questões de trabalho, a minha esposa também que chegava tarde em casa e tudo, a gente acabou optando por morar num prédio que tinha porteiro. Isso encarece a vida e tudo. Né? Foi algo que a gente pensou, a gente pôs na balança e tudo, mas a gente optou por isso, porque ia ter mais tranquilidade de chegar em casa nos horários que precisávamos chegar. E aí, um dos porteiros lá que trabalhavam, fazia o turno lá durante o dia, era o seu Luiz. E o legal quando você mora em prédio que tem porteiro é que você fica amigo dele, se você é uma pessoa, né, aberta a conversas e tal. Você vê o cara todo dia sim, dia não, né? Eles trabalhavam em turno de 12 por 36. E aí, o porteiro do meu prédio era o Luiz. E aí uma coisa que me chamava muita atenção no Luiz, o Luiz eu não sei de qual igreja que ele era, mas acho que, aliás, eu me lembro vagamente, mas eu acho que ele frequentava a Universal. Em Belo Horizonte tem várias Universais, essa Universal lá gigantesca lá. E ele ia aos cultos lá em uma Universal dessas lá. E aí, uma coisa que me chama muita atenção desse pessoal eles não têm medo, eles pegam e falam de Jesus mesmo, fica com a Bíblia lá na portaria o dia inteiro. Ele vê que morador está chegando, ele começa a cantar o louvor e cantar mais alto, né, como para aquela música, ele alcançar o coração do morador e tal. Ele tinha uma missão ali como porteiro de evangelizar os moradores daquele prédio. E um dos moradores que ele veio evangelizar fui eu. Aí eu não cortei o barato dele, não falei que eu já era crente, que eu já conhecia a Bíblia, já conhecia a palavra, e a gente foi trocando umas ideias, assim. E aí eu falei com ele que tinha uma Bíblia em casa, aí ele falava uma passagem comigo, aí eu falava assim, eu vou ler essa passagem então, seu Luiz. E a gente foi criando essa relação, assim. E aí, eu me lembro que uma vez, né, e aí a gente tem que ter muita meio que sabedoria nisso também, porque pode ultrapassar certos, acho que, limites. Mas ele me trouxe, né, os exemplos, né, de personagens bíblicos que são heróis, né, e
trazendo a história deles para mim, né, de como que a história de vida deles servem, né, como experiências para nós hoje, que vão dizer para a gente como caminhar com Deus. E um desses personagens, dois, né, que ele trouxe, Samuel e Sansão, né? E aí ele ali, sem muito conhecimento, né, sem bases fortes de uma teologia bíblica, sustentando o trabalho de exegese apologética que ele fazia ali, me evangelizando, ele, de algum modo, estava generalizando as experiências, né, desses heróis bíblicos, de Samuel e Sansão. Primeiro, o caso de Samuel, né, ele falava, né, o seu Luiz, assim, que o Samuel foi chamado durante a noite, Deus falou com ele em voz audível, né, e ali ele dizendo assim, que Deus deliberadamente se revelando e chamando o seu servo, né, e como a gente tem que estar atento a isso tudo, e isso vai acontecer com você, senhor Mateus. Você lá na sua casa, se você ouvir uma voz chamando, é o Senhor, Mateus. E ele insistindo nisso comigo, né? E eu acredito nisso, eu acredito que isso pode acontecer, né? Mas a forma, né, que ele estava trazendo ali, né, com essas precipitações generalizadas, né, com um pretenso bom senso, e aqui usando termos que o Mark Bloch fala, que não levam, né, o passo a passo do método crítico, né, o que que o seu Luiz, né, deixava isso tudo para trás, de lado, né, e aí eu comecei a chamar a atenção dele, olha, o seu Luiz, mas você vê que Samuel, ele teve uma mãe? Olha só, aí a gente ia lá na passagem bíblica, né? E aí eu destacava com ele a vida e o caráter de Ana, né? Que ela é uma mulher que tinha problemas para engravidar e que a outra esposa de Eucana também tinha vários filhos e zombava dela. E aí, certa vez, ela foi para o holocausto e se entregou diante de Deus em lágrimas, como que a espiritualidade dela foi moldada, né, curtida, né, em lágrimas, né? E aí, em meio a isso, eu dizia para ele que Samuel, muito provavelmente, né, ele cresceu como um menino de oração, pelo exemplo familiar que ele teve, com todo o aprendizado, né, que ele passou a ter quando foi morar no templo com o profeta, o juiz, né? E aí, diante disso, ele cresce, né? Isso forja o caráter dele, provavelmente como uma pessoa de oração, uma pessoa que se coloca diante de Deus. E não é porque ele está ali próximo ao tabernáculo que ele cruzou o braço, né, que Samuel cruzou o braço e estava ali esperando a revelação, e a revelação vai acontecer. Primeiro ponto que eu chamei a atenção, e vocês vão entender por que eu estou trazendo toda essa anedota aqui, né? Mas lembrando, né, a questão do método crítico na produção do conhecimento histórico, que é um método crítico que muitos de nós aqui, eu espero, que nós tenhamos, que nós façamos, sigamos esse mesmo método crítico nas nossas leituras bíblicas, nos nossos estudos bíblicos. Aí o outro personagem clássico, um grande herói, infantil mais do que para outras faixas etárias, que é o personagem de Sansão. E seu Luiz falava assim comigo, que a gente tinha que ser como Sansão, que mesmo lá cego, com os olhos furados, tendo passado por tudo que passou, ele lá, todo mundo zombando dele, naquela festividade lá dos filisteus, ele orou a Deus e teve forças para derrubar as colunas do salão onde festejavam e zombavam, né, dele. Né? E aí, qual que era a moral da história para o seu Luiz? Né? Que nós temos que nos comportar como Sansão. Né? Que mesmo ali nós temos que... Veja, o método crítico para leitura, para exegese bíblica dele e a apologética que ele fazia comigo ali, me evangelizando, ela estava limitada
Ela estava limitada a esse aspecto da história de Sansão. Ele não recorreu a toda a narrativa, né? E aí eu brinquei com ele. Eu falei com ele assim: ô seu Luiz, aí assim, a brincadeira era assim, eu ia lá, eu lia e depois eu voltava a conversa com ele. E eu virei para ele e falei assim: ô seu Luiz, mas o Sansão, seu Luiz, o Sansão era um frequentador de puteiro, aí escandalizava, né? Seu Luiz ficava assim, e aí, né, eu contornava a situação, mas o que é que eu trazia para ele, assim como no caso Samuel, né? Eu apresentei para ele o exemplo dos pais de Sansão, né, da mãe de Sansão, do pai de Sansão, quantas vezes orientaram a Sansão dos vários devaneios dele, né? E aí eu alertava para ele que muitas vezes o chamado nosso não é para estar lá amarrado, com o olho furado, para quebrar a coluna e matar 3.000 guerreiros, 3.000 pessoas que festejavam e zombavam dele. Muitas vezes, o chamado que a história está trazendo para nós, e que o método crítico, né, nos permite ali, é enxergar que há pessoas que são chamadas para estar na retaguarda, né, como a mãe dele, né, que entregou ele como um nazireu, né, e que devemos estar em oração por nossos filhos e por aqueles que são próximos de nós, né? E aí, aos poucos, com isso, né, eu ia lapidando ele, aí é onde eu quero chegar, voltando ao livro do Mark Bloch. Mas, como eu falei lá no início, vocês me deram a licença, uma apresentação muito anedótica, tá? Eu fui lapidando essas precipitações, né, essas precipitações de generalizar experiências, né, no seu Luiz, que é aquilo que o método crítico na pesquisa histórica faz com essa ciência dos homens no tempo, né? E aí, contornando, né, o disparate, né, o que o Mark Bloch fala, postulados disparatados, né, do equívoco do julgamento sem a compreensão. E aí, por que eu ia lapidando isso nele? Que a partir do momento que o seu Luiz foi percebendo que eu, assim como ele, eu era um cristão evangélico, ele começou a me usar como uma fonte para a incompreensão que ele tinha com uma moradora lá, vizinha minha, que levava uma vida, um estilo de vida avesso à moralidade evangélica, né, e ele ficava extremamente escandalizado com isso, com o que essa pessoa, essa moradora lá do prédio fazia. E ele, diversas vezes, por conta disso, usava da maledicência, né, para ficar falando as coisas que ela fazia comigo, como se quisesse ter a minha aprovação, né? Em outras palavras, ele fazia fofoca, né, e muitas vezes falava de coisas que ele achava, que ele não tinha certeza, né? Mas mesmo assim, essa moradora, apesar, né, dos problemas que ela tinha, festas no apartamento dela, bebedeira, não sei o que tal, ela era uma vizinha que, a despeito de quando não respeitava os horários que o condomínio havia estabelecido, ela era uma vizinha muito boa, uma mãe, eu via ela com o filho dela, uma mãe boa, atenciosa, zelosa, né? Era sempre muito educada, solícita, né? E não só comigo, vizinho, mas com o seu Luiz também, né? E aí entra, né, uma outra palavra-chave nos capítulos do Mark Bloch, né, que é o testemunho involuntário dessa vizinha, né? Então vejam, né, o que eu estava fazendo. Claro que na época eu não estava usando o Mark Bloch como um livro-texto para contornar toda essa experiência que eu tive com o seu Luiz, né? Eu só encaixei essa experiência que eu tive quando reli aqui o livro. Mas era o testemunho voluntário que essa vizinha dava, né, mostrando que ela era uma pessoa boa, era uma cidadã, uma criatura carente das nossas orações e não do nosso julgamento. O que ela precisava era de compreensão da situação na qual ela
vivia. E aí, o que eu tentava falar com o seu Luiz é isso: Luiz, em vez de você ficar se indignando, achando ruim com os problemas que ela traz, ora por ela. Isso aí já vai ser muito bom. E aí, pegando essa palavra-chave do testemunho involuntário, porque isso, né, leva àquela questão, né, aquela, digamos assim, se tivesse um organograma aqui, se por acaso eu tivesse feito o trabalho de casa e feito o PowerPoint, né, após toda aquela analogia que eu fiz a partir de que o oxigênio do historiador é a categoria duração, né, isso tudo leva a um trabalho, né, da observação histórica e da análise histórica, que é o título do capítulo 4, né, análise histórica. Né. E é a análise histórica, muitas vezes, desse método crítico, que teve, né, foi obrigado, isso ele destrincha bem esse processo lá no texto dele, a se valer desses testemunhos involuntários. O historiador, muitas vezes, a maioria do nosso trabalho de pesquisa histórica parte disso, né, daquilo que muitas vezes a fonte não quis dizer. Né, e a gente cruza referências, cruza as fontes, busca uma informação aqui, outra informação ali, e vai construindo esse conhecimento. E aí eu retorno ao caso do delegado, que eu iniciei a apresentação, meu colega, meu amigo. Né? Que aí, o que aconteceu? O indivíduo que foi preso lá não falou nada, não deu informação alguma que contribuiria com a investigação policial que ele conduzia. Né? Era um preso em flagrante, eles não sabiam quem era aquele indivíduo, não sabiam nada, estavam interrogando ele ali pelo crime que ele havia cometido. E ele não falava nada. Mas a partir do momento que ali, em meio lembrei a palavra, né, o que o delegado faz, em meio à oitiva que o delegado faz ali, ele percebeu que ele ia preso, né, no mínimo uma noite ele ia passar preso até que a justiça fosse definir a situação dele por ser réu primário. Ele demonstrou isso, meu amigo me contando. Né? Ele demonstrou certa apreensão, mas a maior preocupação dele, né, no momento ali, ele perguntou por nome do complexo penitenciário para onde ele ia, qual bloco, e aí um pouco interessado em quais quadrilhas e facções que trabalhavam ali. E aí, segundo o, o, o meu amigo lá, o policial, né, isso levou a ele o seguinte: ó, a gente tem que ficar de olho nessa pessoa, porque essa preocupação dela, né, é porque ela sabe com quais facções e quadrilhas o grupo dele que está cometendo esses crimes aqui, que a gente vem investigando há um tempo, a gente só não sabe ainda quem é esse indivíduo dentro desse trabalho, que vem sendo um trabalho investigativo nosso aqui já há alguns meses, por conta disso. Né? Ele está preocupado para onde ele vai. Se por acaso o presídio que ele vai é um presídio onde ele vai ter trânsito, onde ele vai ter influência. Então vejam, o que o delegado, o trabalho policial ali teve, né? Trazendo termos aqui do método da análise histórica que o Mark Bloch nos apresenta. Né? É a arte da sensibilidade. Né? É a sensibilidade de perceber, né, nessa exposição, nessa preocupação diante ali do interrogatório. Né? E aí, uma coisa que aí eu fecho com isso, né? Que é toda essa preocupação desde a natureza do conhecimento histórico até a construção desse método crítico, né? Ele indo, né, conduzindo, ele não tem como fugir dessa sensibilidade que nos deve ser própria. Né? Que é uma sensibilidade que ela é diferente da sensibilidade, por exemplo, do geólogo ou do paleontólogo, ou da sensibilidade, não sei, deixa eu usar o exemplo, sei lá, do microbiologista,
né, do pesquisador da área da imunologia, né, estão em alta, hoje a gente tem ouvido muito isso. A nossa sensibilidade, ela é distinta, por quê? E aqui uma pena, eu não anotei que página que é, mas é no capítulo 4. A história lida com... Peraí, gente. A história lida com seres capazes de fins conscientemente perseguidos. A história lida com homens. Então, a sensibilidade que nós precisamos ter na condução do nosso método crítico, que requer essa desconstrução, né, de formas de agir, de pensamentos, né, ela lida, né, com pessoas, com comunidades, com sociedades que tomam decisões e formam um campo de atuação ali que é extremamente variado. Tá? Bom, gente, é isso. Acho que eu nem sei quanto tempo eu tinha para falar, se vocês me desculpem, viu? Eu não perguntei isso no início. Tudo certo, professor. Fica à passei, vontade. mas quis trazer para mim, né? Não sei se foi para vocês, mas de uma forma um pouco menos pragmática do que eventualmente nós estamos ambientados, né, a ler o texto do Mark Bloch, né? E aí eu abro, né, a discussão, não sei nem se são perguntas, viu, gente? Porque eu não sei se eu estou no lugar aqui de responder ou de trazer algo melhor do que qualquer pessoa aqui poderia trazer, mas eu acho que nós temos... Eu tentei, né, a partir dessa analogia com a história do seu Luiz lá, um pouco do que a gente já faz, eu espero que façamos, né, nos nossos estudos bíblicos, na nossa vida cotidiana, devocional, de leitura bíblica, né, e que, para mim, não é diferente daquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho. Né. Acho que é essa integralização, né, de toda a minha cosmovisão, ela está representada, né, no método crítico que o Mark Bloch nos apresenta. Tá? É isso.